Mais uma questão do tópico de mudança de fase e calorimetria. O que é essa questão aí nos diz? Ela fala assim, ó: uma bolsa térmica com 500 gramas de água, 500 gramas de água, a uma temperatura inicial de 60, é empregada para tratamento da dor nas costas de um paciente. Transcorrido um certo tempo desde o início do tratamento, a temperatura da água contida na bolsa é de 40 graus. Então, a temperatura final de 40 graus. Considere que o calor específico da água é de 1 calorias graus Celsius. Supondo que 60% do calor cedido pela água foi absorvido pelo corpo do paciente. A quantidade de calorias recebidas pelo paciente no tratamento foi igual a, né? Letra A, 2.000, letra B, 4.000, letra C, 6.000, letra D, 8.000, letra E, 10.000. Então vamos aqui, como de praxe, vamos colocar aqui esses dados, né? Então quais são os dados aí? Os dados fornecidos. Então os dados aqui, ó, foram os seguintes: uma massa de água de 500 gramas, certo? Com a temperatura inicial de 60 graus Celsius, né? E aí, a passar um certo tempo, né, transcorrido o tempo, essa temperatura diminuiu para 40 graus. Temperatura final de 40 graus Celsius. O calor específico da água é de 1 caloria graus Celsius. E ele fala que 60% deste calor cedido foi o que estava sendo absorvido pelo corpo. Foi absorvido pelo corpo do paciente, que é justamente o que você quer, que é a quantidade de calorias recebidas, né, ou absorvidas pelo paciente no tratamento. Então vamos lá. Aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular essa quantidade de calor total e depois dessa quantidade tirar 60% dela, que foi justamente o que foi absorvido pelo paciente. Então aqui é claramente apenas uma variação de temperatura. Então a equação fundamental da calorimetria é mc delta T, né? Aqui não há mudança de fase, né? Ele continua na mesma fase. Então a quantidade de calor fornecida total, né, vai ser uma massa de 500, calor específico é 1, e a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos fazer aqui devagar. Então a quantidade de calor fornecida total é de 500 vezes essa variação de temperatura, que vai ser de 40 menos 60. Então é uma variação que vai dar algo negativo, né? A gente pode deixar aqui menos 500, deixar aí o menos lá na frente, vezes 40 menos 60, né? Vai dar os menos 20, o menos já está na frente, coloco o 20 aqui. Então a quantidade de calor foi de menos 10.000 calorias. Aí a resposta, olha a resposta aí. Oxi, vou marcá-la ela. Mas só que não esqueça dos 60%. Então, vamos aqui mudar de cor. A gente vai ter que calcular os 60% disso, né? Então, 60% é a mesma coisa que 60 sobre 100. E a gente vai pegar e, né, deixa eu organizar aqui, é 60%, né, de 10.000. Tá mais organizado? Isso aqui é a mesma coisa que 60 sobre 100 de 10.000. E aí nós vamos cortar aqui, né? Dá para cortar aqui uns zeros, 2 aqui, 2 aqui. Nós vamos ter uma quantidade de calor que aí sim absorvida pelo corpo de 6.000 calorias. Então essa é a quantidade de calor que foi aí, portanto, absorvida. É a alternativa correta, letra C. Valeu, galera. Vamos para as próximas questões.